A paz do Senhor, povo de Deus! A paz do Senhor, pequeninos de Jesus! Estamos aqui hoje com mais um círculo de oração infantil para a glória de Deus. Quero pedir desculpa a vocês, mas no sábado passado nós não postamos o círculo de oração. Mas hoje estamos aqui e vamos ficar em oração para que a gente poste todo sábado, para que tudo venha sempre e dando certo, para que nós possamos estar aqui juntos, orando, louvando e buscando a presença do nosso Deus, que é maravilhoso. Então nós vamos começar agora o nosso círculo de oração com uma oração. Vamos orar para que Deus abençoe grandemente este trabalho. Então feche os olhinhos e pensa em Jesus. Papai do céu, abençoa esse trabalho, toma a direção desse círculo de oração infantil. Que o Senhor abençoe cada criança que está assistindo esse círculo de oração, abençoa cada pessoa que veio contribuir, participar desse trabalho. Abençoa, Senhor, a cada criança, a cada tia, a cada pessoa que se dispôs, Senhor, a estar aqui, doando a Ti como uma oferta esse tempo, Senhor, para orar, para louvar e para ouvir a Tua palavra. É o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém! Então vamos cantar o corinho de bom dia. Bom dia, com alegria, desejo a você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador. Agora você vai dar um abraço em Jesus bem apertado. Que nos quer bem, vai tudo bem. Vai tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, que a semana de você tenha sido uma bênção. Graças a Deus a minha semana foi uma bênção para a glória de Jesus. E nesse momento nós vamos ler a palavra de Deus. Isso mesmo. Cadê a sua Bíblia? Não esquece, quando for sábado às 10 da manhã, pega a sua Bíblia e vem participar do círculo de oração infantil. Então agora nós vamos, neste momento, ouvir a leitura da palavra de Deus com o nosso amigo Mateus e Ruth, que é a sua irmã. Eles são do Círculo de Oração Infantil lá de Jardim das Acácias. A paz do Senhor, Mateus. A paz do Senhor, Rutinha. A paz do Senhor. Eu vim aqui trazer uma palavra. E a palavra que eu vou ler está em Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Eu vou estar orando pela palavra. Senhor Deus, abençoe pela essa palavra maravilhosa que o irmão Mateus leu agora. Que venha tocando em cada coração de todas as crianças que estão vendo esse cultinho. Já encerrando, amém. 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 Glória a Jesus. Que coisa maravilhosa é ouvirmos a palavra de Deus, principalmente quando vem dos lábios dos pequeninos. É maravilhoso ter a participação dos pequeninos aqui no círculo de oração, porque esse círculo de oração foi feito especialmente para vocês, crianças, para que vocês venham ouvir, aprender cada vez mais da palavra de Deus. Então agora nós vamos louvar ao Senhor. E os nossos convidados para louvar hoje, os missionários Gabriel e Mariana. A paz do Senhor! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso círculo de oração. Para todas as crianças com a paz do Senhor, agora a gente vai cantar Ousado Amor.
missionários Gabriel e Mariana, que eles estão lá na Espanha, na Assembleia de Deus. Eles são filhos do pastor Bruno e da missionária Ciane. Então, muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso círculo de oração. Sejam sempre muito bem-vindos. E agora, nesse momento, chegou aquela hora que toda criança gosta, a hora da história. E quem vai nos trazer a história hoje é a tia Lina. Tia Lina, a paz do Senhor. A paz do Senhor, crianças, a paz do Senhor a todos que fazem parte do ciclo de oração infantil, juntamente com a tia Ana Michele. Eu quero agradecer a vocês, crianças, quero agradecer a equipe do ciclo de oração infantil e em especial a tia Ana Michele, que foi usada por Deus para permitir que eu estivesse aqui junto com vocês, tá certo? E como ela falou, eu sou a tia Lina. Exatamente, glória a Deus. Então, muito obrigado. E obrigado, Pai, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo, porque é o Senhor que está no controle das nossas vidas e nos permitiu estar aqui. Amém? Então, criança, hoje, como a tia Ana Michele bem falou, a nossa história de hoje vai falar sobre a questão de Davi e Golias. Isso mesmo. Muito bem, pois foi a palavra a qual o Senhor colocou em meu coração. Porque assim, quando a tia Ana Michele me convidou para participar junto com vocês, eu fui orar, buscar a orientação do Senhor e o Senhor me direcionou a esta palavra, a essa ministração bíblica, tá bom? Então, a nossa história, criança, está na Bíblia, isso mesmo. A palavra de Deus. E a nossa história, ela está no livro de 1 Samuel, capítulo 15, 16 e 17. Isso mesmo, tá bom? Então vamos lá, fiquem atentos para a história, ok? Então, criança, a nossa história nos apresenta assim. Deus permitiu que o rei fosse escolhido. E ali, porque o povo pedia um rei, embora Deus estava ali cuidando do seu povo, do povo de Deus, do povo de Israel, mas o povo pediu um rei. E assim Deus permitiu que o rei Saul fosse o rei de Israel. Só que aconteceu, foi passando o tempo e o rei Saul, crianças, começou a desobedecer à vontade do Senhor, querer fazer conforme ele pensava em fazer, sem consultar a Deus, sempre em desobediência ao Senhor. E o que aconteceu? Deus, ele rejeitou. Ele não queria mais o rei Saul como rei de Israel. Deus o rejeitou. E aí Deus falou com o profeta. Isso, com o profeta, com o sacerdote, com o juiz Samuel. Isso, Samuel, aquele filho de Ana. Exatamente. Então, Deus falou com Samuel e disse: eu tenho rejeitado ao rei Saul. E eu quero que você vá à casa de Jessé, o belemita. Hoje lá tenho escolhido um rei. Então, ele foi. Só que para ele tinha que ir em segredo, porque o rei Saul ainda era o rei de Israel. Então, teve que ir em segredo. E aí, o Senhor orientou a ele que ele fosse lá para sacrificar e santificar Jessé e todos os seus filhos. Isso mesmo. Samuel, como era profeta, sacerdote e juiz, e obedecia a Deus, ele obedeceu a ordem de Deus e foi até a casa de Jessé, o belemita. E aí, crianças, Jessé, juntamente com os seus 7 filhos, estavam com ali Samuel para sacrificar o Senhor. Antigamente, crianças, para haver uma santificação, uma adoração, para apresentar ao Senhor perdão dos seus pecados, sabe o que fazia? Era necessário sacrificar um cordeiro, uma ovelha, sacrificar ao Senhor. Exatamente, é necessário isso. Então, chamou ele para o sacrifício com seus filhos. Então, estava ali Jessé, criança, exatamente. Jessé. E quando entrou ali na presença ali de Samuel, Eliabe, assim que Eliabe, crianças, entrou, Samuel disse:
certamente está perante o Senhor seu ungido. Aí Deus fala para Samuel. Porém, Deus disse a Samuel, não atente para a sua aparência, pois não vejo como vejo o homem. O homem vê o exterior, a aparência. Eliabe era muito bonito. Ele disse, o homem vê a aparência, como você, Samuel, vê a aparência, mas eu vejo o interior, o coração, as intenções do coração, o desejo do coração. E assim foi Eliabe. Depois, Jessé chamou a Abinadab. Isso mesmo. Deus disse, nem a este tenho escolhido. Então, depois chamou a Samar. Aí, tampouco a este tenho escolhido o Senhor. Então, passou quem? Passou Eliabe, Abinadab, Samar e os seus outros filhos, né? Fica aqui, ó, seus outros filhos, porque eram 7 filhos e 8 com Davi, exatamente. E aí, ele fez passar os seus 7 filhos, crianças. E aí o Senhor falou, nenhum destes tenho escolhido. E aí, criança, quando eu vi essa passagem, né, fala sobre Eliabe, Abinadab e Samar, os 3 filhos mais velhos. Mas eu fiquei curiosa para saber quais são o nome desses outros 4 filhos, né? E fui pesquisar, quando fui pesquisar no livro de 1 Crônicas, capítulo 2, do 13 ao 15, encontrei uma passagem bíblica que diz assim, Jessé gerou a Eliabe. Aí foi falando que gerou a Eliabe, o primogênito. Diz que gerou a Eliabe, seu primogênito. Depois o segundo, Abinadab. Isso. Depois, aí diz assim, Simeia, mas é Samar. E depois a Natanael, o quarto, então é o nome dele, Natanael. E depois a Radai. Aí depois a Ozem, e depois o 7º, a Davi. Pronto, aí fala dele. Só que fica faltando o nome de um. E eu continuei, crianças, a pesquisar o nome dos filhos de Jessé. E fui pesquisando na Bíblia, na Palavra de Deus. E quando tem lá em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 12 ao 13, nos mostra assim, cujo nome era Jessé. Ele tinha 8 filhos. Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Então, mais uma vez, confirmando a palavra do Senhor, que Jessé ele tinha 8 filhos. Mas no versículo anterior que eu mostrei para vocês, de 1 Crônicas, não falava só dos 7, o 7º era Davi. E fui estudando, pesquisando, lá em 1 Crônicas, capítulo 27, o versículo 18, fala assim, Eliú, dos irmãos de Davi. Então, diante disso, veio um novo nome, que é Eliú. E aí eu fui pesquisar, eu gosto muito de pesquisar a palavra de Deus, criança, né? Para poder trazer para vocês, para mim aprender e também trazer para vocês a história bíblica conforme a palavra do Senhor. E aí, quando a gente lê algumas bíblias de estudo, de pesquisa, de estudo, aí apresenta assim, alguns historiadores falam que pode acontecer de Eliú apresentar, né, como irmão de Davi, nessa passagem de 1 Crônicas, capítulo 27, acredita que ou ele pode ter sido adotado, ou ele pode ter sido filho de uma outra mulher que não tenha sido a mãe dos outros 7 filhos, ou ele pode ter morrido na guerra no período, né, que apresentou os demais filhos. Então, assim, existem várias versões dos historiadores, tá bom? Mas se a Bíblia diz que Eliú é dos irmãos de Davi, então acredita sim, tá? Então, diante disso, eu aprendi o quê? Que nós temos Eliabe. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Eliabe, Abinadab, Samar, Natanael, Radai, Ozem, Davi e Eliú. Isso, os 8 filhos de Jessé. Exatamente, crianças, os 8 filhos de Jessé, ok? Muito bem. Então, Samuel, na mesma hora, ele falou, depois que Jessé apresentou todos os seus 7 filhos, acabaram-se os jovens? Né? Samuel falou para Jessé, acabaram-se os jovens? Aí disse Jessé, ainda falta um menor.
que apacenta as ovelhas. Então, aí Samuel disse assim, então mande chamar ele. E aí foram chamar Davi. E Davi, crianças, ele era o quê? Um pastor de ovelhas. Isso, ele cuidava das ovelhas do seu pai com muito carinho. E ali ele cuidava das ovelhas de seu pai. Além dele ser pastor de ovelhas, crianças, ele era, com seu cajado para cuidar das ovelhas, tá bom? Ele também era músico, ele era poeta, ele fazia composições, como está lá no livro de Salmos, né? Que tem o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada irá me faltar. Então, assim, ele era um cantor, tocava harpa muito bem, exatamente. E assim que Davi, crianças, entrou na presença de Samuel, aí, o Senhor falou assim, levanta-te, Samuel, porque este mesmo é. Então, na mesma hora, o Senhor confirmou para Samuel que Davi era o escolhido para ser o novo rei de Israel. E aí Samuel pegou, e ungiu ele. Isso. E ungiu, criança, louvado seja o nome do Senhor. E ali naquela hora que ele estava ungindo, ele estava separando, ele estava consagrando Samuel para ser o novo rei de Israel. E naquela hora ele foi cheio do Espírito do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Na mesma hora, sabe o que aconteceu, crianças? O rei Saul, saiu dele o Espírito de Deus e veio sobre ele o Espírito mau. E ele ficou perturbado, ele ficou preocupado, porque a presença de Deus sai. Por isso que é importante, crianças, todos os dias nós estarmos lendo, orando, jejuando, buscando a presença do Senhor, para que o Espírito Santo não saia de nós. Um versículo que diz assim, Davi falou, não retires de mim o teu Espírito. Então que nós possamos pedir ao Senhor, não retire, Senhor, de nós o teu Espírito, tá bom? E assim saiu. Então quando saiu, chamaram Davi, porque ele tocava a harpa, para acalmar ele que estava perturbado. Davi foi e tocou, criança, a harpa para o rei Saul. Enquanto Davi estava tocando, sabe o que aconteceu, criança? Ele ficava calmo. Isso, ele ficava calmo. Mas quando Davi saiu, ele ficava perturbado por causa do espírito mau, por causa da desobediência. Quando a gente desobedece, criança, vem as consequências. Por isso devemos obedecer a Deus e a sua palavra. Temos o temor do Senhor todos os dias. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, criança, devemos ser como Davi. E uma coisa, Davi, crianças, ele foi ungido a rei. Mas você acha que ele foi ungido a rei? Já foi, ei, Saul, saia daí? Não, ele não fez isso. Ele foi ungido em secreto. Ele foi consagrado, escolhido por Deus em secreto. Saul não sabia, mas o Senhor, ele trabalhou na vida dele, no seu coração, para ele aguardar. Então aguarde, criança, aguarde, famílias, o tempo de Deus para a tua vida. Aguarde o tempo do Senhor para cumprir as suas promessas, os seus propósitos e a sua vontade na minha e na tua vida. Vamos aguardar o tempo de Deus. O tempo de Deus pode ser hoje, o tempo de Deus pode ser amanhã. Aguarde, ele tem o melhor. Então, ele aguardou em secreto, né? E mesmo assim, ele estava ali cheio do Espírito de Deus. E aí, o seu pai, crianças, já pediu para que Davi fosse até onde estavam os seus irmãos, né? Os seus irmãos, Eliabe, Abinadab e Samuel, seus 3 filhos mais velhos. Por quê? Porque eles estavam ali para a guerra, né? Eles eram soldados do exército ali de Israel. E ali Jessé pediu para que Davi fosse lá deixar alimento para os seus irmãos. E ele foi. Quando chegou lá, ele ouviu uma voz que dizia assim, olha, crianças, que ele disse, desafio os exércitos de Israel hoje, mande um homem para lutar comigo. Olha como ele é mau. Ele é Golias, criança. Então esse Golias, um soldado alto, muito alto, forte, todo preparado.
capacete, armadura. Isso, criança, com sua espada, com seu escudo e afrontando, crianças, afrontando a Deus, afrontando. Ele disse: desafio, quem vem lutar comigo do povo de Israel, do exército de Israel. E ele ficou ali, era todos os dias. E quando Davi chegou e viu: quem é esse? Quem é esse? Para afrontar, para desafiar o exército de Deus. E ali Davi, ele se dispõe para lutar contra Golias e diz que vai vencer. Sabe o que é isso, criança? Davi tem uma coisa que Golias não tinha. Golias, ele tinha as armaduras físicas, mas ele não tinha a presença de Deus. Davi, ele tinha uma armadura espiritual. Sabe qual é? É uma armadura da força de Deus. Ele tinha o Espírito de Deus, ele era cheio do Espírito de Deus, ele tinha fé, ele tinha a justiça de Deus sobre a sua vida, ele tinha a salvação, o livramento do Senhor sobre a sua vida, porque ele era obediente, crianças. Isso, então, que você possa ser como Davi, fortalecido no Senhor, que você possa pôr a tua confiança no Senhor, como diz o livro de Salmos 37, versículo 5. Põe a sua confiança no Senhor. Isso, faça com Davi. Seja fortalecido no Senhor. E aí, ele foi até a presença do rei Saul e disse que estava disposto para lutar e vencer o gigante Golias. E aí o rei Saul deu para ele a armadura dele vista. E quando ele vestiu, ele disse: não, ficou pesado. Ele disse: eu não sei nem como usar isso. E aí ele devolveu para ele e Davi foi lá, olha, criança, foi lá no ribeiro, pegou 1, 2, 3, 4, 5, pegou 5 pedras no ribeiro, colocou dentro do seu alforje, da sua bolsa, e foi, né? E foi também, com o seu cajado de pastor. Ele usou o que ele tinha. Louvado seja o nome do Senhor. Então, use a tua fé, use a tua confiança em Deus, faça como Davi. Aleluia. E aí ele foi até a presença do gigante Golias. Aí quando ele vinha, aí Golias viu ele. Deus, porque Golias era alto, era gigante. Viu ele e disse assim: você acha que eu sou algum cão para você vir a mim com paus e pedras? Aí ele disse: não, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, criança. Ele tinha uma fé muito grande. E ali ele pegou uma de suas pedras, colocou na sua funda, que é tipo um elástico assim, um estilingue, e lançou. E quando ele colocou, criança, ele foi vitorioso no Senhor, porque a pedra bateu na testa do gigante Golias. Ele caiu, crianças. A pedra bateu e ele caiu por terra. Então ele venceu. Glória a Deus, criança. Ele venceu em nome do Senhor. Glória a Deus. Deus deu vitória ao povo de Israel. Mas através de quem? Através de Davi. Então Deus quer te usar, criança. Louvado seja o nome do Senhor para vencer, para ser vitorioso. Você e eu, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E nós temos a força de Deus, nós temos o poder de Deus. Pronto, crianças, agora vocês que acabaram de escutar essa história bíblica e essa ministração, eu quero deixar um desafio para vocês. Olha, Davi, ele, crianças, ele estava preparado. Então, muitas vezes o Senhor, ele nos prepara por certas situações. Isso mesmo, Davi, por isso que você deve ser obediente, como Davi. Davi era obediente a Jessé, o seu pai. E ele estava ali cuidando das ovelhas do seu pai. E ele enfrentou algumas circunstâncias antes dele ser escolhido. Então, o Senhor nos prepara por certa situação. Ele cuidava das ovelhas, ele era um pastor. Mas ele enfrentou situações assim, de muito perigo. Muitas vezes, chegava crianças, urso, leão para poder pegar
e às vezes até botar na boca as ovelhas do seu pai. Mas Davi ia lá com a coragem de Deus, com a força de Deus, ia lá e vencia. Isso feria eles para proteger a ovelha do seu pai. Então, ele era uma criança ousada, uma criança corajosa, porque ele tinha a força de Deus. E o desafio que eu deixo para você, para este Davi, que estava sendo preparado pelo Senhor, mesmo cuidando das ovelhas, com aquilo que ele tinha, ele protegeu as ovelhas do seu pai, isso mesmo, do leão, do urso, e ele foi até o rei Saul e se apresentou e se dispôs para vencer o Golias. E com uma pedrinha ele venceu. Então, criança, o desafio que eu deixo para vocês é que vocês possam estar orando, lendo a palavra e buscando todos os dias ser fortalecido no Senhor, ser revestido pela armadura de Deus. Peça a Deus o batismo com o Espírito Santo, com fogo. Em nome de Jesus, Ele pode te batizar dormindo, ao acordar, no banheiro, aonde você estiver. Só basta você buscar o revestimento espiritual, o fortalecimento espiritual para você vencer as batalhas desta vida, as aflições dessa vida e vencer as batalhas espirituais, amém? Você vai tomar posse desse desafio, você vai aceitar o desafio, então aceita, leia, ore e quando for possível, faça um jejum, busque o revestimento da armadura do Senhor, o batismo com o Espírito Santo e receba os dons espirituais e as bênçãos espirituais, amém? Um abraço, Deus nos abençoe. Que história mais linda! Muito obrigada pela sua participação, tia Lina, por atender ao nosso convite, sempre pronta a fazer a obra do Senhor. Eu sei que sempre aparecem obstáculos, mas mesmo assim você se dispôs a vencer os obstáculos e a estar aqui conosco hoje no Círculo de Oração. Muito obrigada pela sua presença. Que Deus abençoe você grandemente. E aí, crianças, muito legal essa história. Nós aprendemos com Davi a confiar em Deus e fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Crianças, vamos agora fazer os nossos pedidos de oração. Deus quer que a gente sempre esteja conversando com Ele, contando para Ele a nossa vida, agradecendo pelas coisas boas, chorando pelas coisas tristes e pedindo a Deus o socorro e a solução para tudo que acontece em nossas vidas. Então, nesse momento, você vai fechar os seus olhinhos, você vai fazer um pedido de oração a Deus. Você que é do Círculo de Oração lá de Jardim das Acácias, você pode colocar o seu pedido de oração lá no grupo do Círculo de Oração. Você que não está no WhatsApp do Círculo de Oração, você pode fazer o seu pedido de oração diretamente a Deus, porque Jesus, Ele abriu a porta para que a gente entre diretamente na sala do trono do nosso Deus poderoso e possa apresentar a Ele todos os nossos pedidos de oração. Então vamos orar agora com a tia Izene. Tia Izene, eu agradeço a sua presença aqui no nosso Círculo de Oração. Vamos orar por todas as crianças, por todos os pedidos de oração e também por todos os professores, por todas as escolas, para que Deus venha abençoar os nossos professores e as professoras das crianças, também as suas escolas e os seus estudos. Então, a paz do Senhor, Tizene, vamos orar. Vamos lá, criança, enquanto eu louvo, vamos dobrar os joelhinhos e faça o seu pedido de oração a Deus. Os meus joelhos vou dobrar, os meus olhinhos assim fechar, bem quietinho vou ficar, vou falar com Jesus, vou falar com Jesus. A paz do Senhor, crianças. Olha aqui, quem fala é a tia Izene. Eu vim hoje para conversar com você, para dizer uma coisa bem importante, que Deus ouve a nossa oração. Você sabia? Então, neste momento, feche os seus olhinhos e vamos orar ao Senhor. Papai do céu, neste instante, Senhor, que eu estou diante de Ti, eu te peço, meu Pai Santo e Poderoso, que visita cada professor das escolas, Senhor.
Ô Paizinho Santo, visita cada criança, visita seus pais, o seu lar, meu Pai amado. Chegue, Jesus, com providência e brevidade na casa de cada um. Paizinho, eu te peço, Jesus, pelos pedidos que foram feitos, oh Deus Santo, e por aqueles também que não foram feitos, mas foi sentido no coração de cada criança. Deus Santo e Poderoso, abençoa cada um deles, meu Pai amado. Visita, Jesus querido, chega, Jesus querido, resolvendo, Senhor amado, todos os desejos, todos os sonhos das crianças, meu Pai, muitas vezes que não são ditos, meu Pai. Ser com elas, protege, em nome de Jesus, amém. Amém, criança. Sabe de uma coisa? Jesus ouviu o nosso clamor, amém? Amém. Louvo a Deus porque Ele está sempre atento à nossa oração, ao nosso clamor. Muito obrigada, Tizene, pela sua participação e eu espero contar com sua presença aqui mais vezes. Glória a Deus. Então, gente, nesse momento nós vamos encerrar o nosso círculo de oração. Vamos orar a Deus agradecendo por esse trabalho, por esse círculo de oração. E se Deus quiser, o próximo sábado nós estaremos aqui. No dia 5 de maio, no sábado que vem, estaremos aí no círculo de oração, entregando mais cartinhas do amor de Deus para o mês de junho. Então, crianças, não esqueçam de passar lá na igreja às 9 horas para pegar as suas cartinhas, amém? Vamos continuar com o nosso projeto e a partir de sábado temos novidade para vocês. Quem gosta de novidade, dá glória a Deus! Glória a Deus! Amém! Então, o próximo sábado estaremos aqui em nome do Senhor Jesus. Vamos orar agradecendo por esse círculo de oração. Senhor Jesus, eu te agradeço por este círculo de oração, te agradeço pela participação de todos que estiveram aqui conosco neste sábado, que o Senhor venha abençoar e preparar pessoas abençoadas para estarem aqui futuramente nos próximos sábados, louvando, orando, ensinando a palavra de Deus, estudando com as crianças, Senhor. Abençoa grandemente este trabalho, entregamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém! Que Deus abençoe vocês grandemente. A paz do Senhor e até o próximo sábado. Tchau. Diga tchau. Diga tchau. Manda um beijo. Glória a Deus.